Meus queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja hoje. É em Efésios 6:10. A epístola do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo de número 10. Vamos trazer uma revelação da parte de Deus para nossas vidas hoje, aqui nesta ocasião. A epístola de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu quero ser bem objetivo no que o Senhor colocou no meu coração. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Quero ter a sensibilidade de pregar nessa ocasião. A mensagem cujo tema é armaduras que livram das fantasias. Ou poderia dizer armadura versus fantasia. Poderia dizer armadura versus fantasia. Penso que nos dias de hoje, cada vez mais estamos tendo dificuldade de lidar com o mundo real. Cada vez mais nós estamos desintegrando do mundo real. A realidade se torna pouco a pouco mais aflitiva na nossa vida cotidiana. Isso não é nada legal. Nós tentar fugir da própria verdade de fato essencial e existencial. Fugindo da realidade propriamente dita e caminhando pelos fragmentos insustentáveis de uma vida ilusórias. Muitos estão tramitando para uma superfície insustentável. A realidade está se tornando cada vez mais insuportável no mundo existencial. Ou seja, a existência propriamente dita, dentro de uma realidade de fato, está caminhando para a trilha das aflições. E se a realidade está caminhando para a trilha das aflições, ninguém quer sofrer aflições. E existem diversos subterfúgios, sempre existiu, principalmente no mundo moderno, artifícios e subterfúgio para que a realidade não fosse tão latente na vida cotidiana. Nós sabemos muito bem disso, que realidades não são para todos suportarem. Mas por mais que nós tentamos fugir da realidade, ela sempre estará
diante de nós. Fugir da realidade é fugir da própria sombra. Aonde você não vai encontrar a sombra é na escuridão. Que é onde estiver luz, pouca luz, fragmento de luz, sempre haverá sombras. E não dá para correr da sombra quando se há luz. Mas para fugir da sombra é vivendo na escuridão. O interessante é que a luz sempre é maior do que a sombra. Fica tranquilo. A luz resplandece e a sombra é só reprodução. Realidade não é reproduzir. Realidade é produzir de maneira existencial em tempo real. O que é antes e o que é depois, o antes, realidade vivenciada. O depois são medidas sucessivas de acontecimentos real. Não podemos desprezar a realidade em circunstância nenhuma. E uma das maneiras que o ser humano tenta usar para fugir da realidade é a euforia. A euforia. A euforia é uma das formas que o ser humano tenta fugir da realidade. E aonde se encontra a euforia? A euforia, ela é encontrada quando nós buscamos formas de transpassar da realidade uma vida ilusória. Existem muitas pessoas atrás de euforia. A euforia, poderíamos dizer que é uma desconexão da razão, uma desconexão do que é, poderíamos dizer, lógico. A euforia, ela foge um pouco dos nossos comportamentos dentro do parâmetro da normalidade. Ou seja, a euforia não são comportamentos que abrem espaço para uma vivência normal. A euforia, ela tem que ter pouco espaço, porque euforia demais é desespero. Eu estou falando de euforia, não estou falando de alegria. Há uma grande diferença de alegria e de euforia. Alegria é um sentimento de contemplação de prazer. Alegria é um sentimento que culmina em gozo, em satisfação, saciável. A euforia, ela pode ser uma manifestação torrencial, mas pouca duradoura. A euforia é um lapso de tempo que pode te levar fora da razão. E existem muitas pessoas que elas tentam dar um trampolim fora da realidade buscando euforia. A maioria dos entorpecentes leva pessoas à euforia. A maioria dos entorpecentes levam pessoas à euforia. Existem muitas pessoas que tentam dar um trampolim para a euforia, para driblar as medidas circunstancial da realidade. Principalmente nos dias de hoje, realidade se tornou uma obscuridade para muitos. A realidade se tornou algo obscuro para muitas pessoas. E ninguém quer viver no linear da obscuridade, que por sua vez trata-se a realidade que ela é mais latente, patente e evidente, nunca será uma obscuridade. A obscuridade, ela não é patente nem evidente. A obscuridade é um ponto escuro para não enxergarmos
coisas boas adiante. E a euforia é o caminho, a euforia contínua é o caminho da obscuridade e do descontrole da sua própria existência. Viver eufórico é viver fora de si. Existem muitas pessoas que estão vivendo fora de si. Existem muitas pessoas que estão debaixo de euforia. A euforia não pode ser algo contínuo em vidas. Porque a realidade é séria. A realidade é séria. Por mais que fugimos da realidade, mais estamos destronando a firmeza dos nossos pés para uma vida equilibrada. Estamos diante de um texto que a visão existencial e o comportamento mental do mundo resulta nos teus costumes, que muitas das vezes carregam influência em massa compacta. Uma vida consuetudinária de costumes. E os costumes atuais é fugir da realidade. Até mesmo as grandes propagandas para tentar fazer os teus anúncios faz de diversas formas ilusórias para mostrar uma euforia. A euforia, ela é simplesmente lapsos de momento. Se ela for mais do que lapsos de momento, ela se torna nociva. E as pessoas estão buscando seus costumes característicos para demonstrar uma realidade que nunca foi vivenciada e desprezada. As pessoas estão fugindo da realidade. Nós estamos tratando de uma verdade de revelação profunda, aonde há dois pontos que são armaduras versus fantasia. Tudo que é euforia busca uma vida fantasiosa. A vida de fantasia leva-nos a uma imaginação ilusória e utópica. Por que não falar de uma vida utópica ou de uma vida platônica? Parece que nós estamos vivenciando uma manifestação social de sentimentos platônicos, utopia de forma torrencial, irremediável e descontrolável. E tantas vidas estão passando por esses pontos. A euforia, utopia e vida platônica. Daí vem os desesperos internos, que a realidade se torna um fantasma. Quando a realidade não são suportáveis, o caminho que muitas pessoas tentam buscar, a euforia, uma vida utópica, uma vida platônica, viver fora de si mesmo, dentro de si mesmo, a não aceitação da realidade está tornando as pessoas mórbidas, se afastando da sua própria existência. E quando se afasta da própria existência, se afasta da própria essencialidade. As pessoas estão buscando uma vida fantasiosas, ainda que muitas vezes
imperceptível. Mas, paulatinamente, muitos estão buscando uma vida de ilusões. As plataformas de entretenimentos tentam investir cada vez mais para que as pessoas não vivam a sua própria realidade, ou as suas realidades peculiares. Realidade está se tornando um espinho na carne de muitos. E existem pessoas que se doam as suas próprias aptidões e envergaduras em trocas de realidade. Existem tantos ícones da humanidade que se lançaram numa vida ilusória, eufórica, platônica, porque a realidade foi tão aflitiva e insuportável, insustentável, na qual se tornou o maior fantasma da sua vida. Realidade por realidade é se comprometer consigo mesmo e ter uma contribuição com seus pares, fazer demonstração da sua existência, se comportar de maneira moral, social, ética. Isto é realidade. E quantas pessoas não querem aceitar os pontos indispensáveis da realidade? Buscar novos nortes para que a realidade não seja algo primordial, mas que seja algo terciário, secundário, mas nunca priorizar as tuas realidades. Priorizar a realidade torna-se uma vida chata, mas as pessoas estão cada vez mais diminuindo o seu espaço de uma realidade existencial. Cada vez mais mudando a sua rotina de realidade. O interessante é dizer que Deus, Ele é invisível, mas real. Deus é invisível, mas real. Deus, Ele sempre está diante de uma realidade sobrenatural e natural também. Quando nós tentamos buscar uma vivência fora da realidade, é como se estivéssemos fugindo dos princípios estabelecidos pelo Senhor, porque Deus, Ele é invisível e real, e que o nosso inimigo tenta fazer de diversas formas é que nós fugimos da realidade. Se fugimos da realidade, desprezamos a realidade manifestada por Deus, criada por Deus, formada por Deus, estabelecida por Deus, imposta por Deus. Deus, Ele é invisível e real. Todas as suas coisas que Ele criou são real. Não podemos fugir da realidade. A realidade é o meio de se chegar ao caminho da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus é real. A própria Bíblia diz que os anjos conclamam a respeito da realidade. E a realidade, ela é existencial. E a realidade, ela inicia e termina em Deus. Deus criou o mundo. Deus criou a terra. E dotou de toda a sua glória. A Bíblia diz em Isaías 6, capítulo 3. Reclamava um para os outros. Poderíamos ler o capítulo 2, o versículo 6, o capítulo 6, a partir do versículo 2.
serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. O que nós estamos aqui hoje é desencadeando no caráter revelável. O Espírito de Deus está aqui. Ele é real. Tudo que Deus criou tem as tuas características de realidade propriamente dita. Os serafins conclamavam: toda a terra está cheia da tua glória. As coisas que estão interrelacionadas, intrinsecamente relacionadas, particularmente relacionadas, absolutamente relacionadas a Deus, são coisas reais. Em primeiro lugar, as coisas de Deus são invisíveis, sim, mas são reais. As coisas criadas por Deus são mais reais do que a própria existencialidade palpável. Oh, que expressão maravilhosa! Existencialidade palpável. Tudo que é sólido. O interessante, quando a gente lemos David Hume, ele fala dessas coisas palpáveis, sólidas. O interessante, quando a gente lê também Thomas Rubens de Maslin-Bullis, ele fala dos movimentos, das coisas palpáveis. O interessante, se a gente lê John Luke, ele vai falar do mundo sensível, das coisas real. Mas a realidade está sendo desprezada por pessoas que sentem a aflição da sua própria existência. A realidade se torna uma morbidade quando nós achamos que a ilusão e a euforia é saúde e é vida. A realidade se torna morbidade. A realidade se torna doença quando pessoas tratam a euforia, a utopia e uma vida platônica como saudável. Vida salutar não é euforia, vida salutar não é utopia, vida salutar não é uma vida platônica. Vida salutar é vida vivendo na realidade. Eu vou falar uma coisa real nesta noite. Muito mais do que real nesta noite. Ainda que poucos enxergam esta realidade tão tremenda, tão latente, tão verdadeira, tão única, é a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Ele é real. Levante a mão comigo, por favor. Dá um glória a Deus, porque a presença real do glorioso Espírito está aqui. E esta ocasião, ele vai abrir os olhos, pensamentos, revelações, profundidade, demonstrações, realizações, grandiosidade, maravilhas, milagres, renovo, restauração, restituição, pelo poder do Espírito Santo. Nesta noite, é uma noite de vivermos uma realidade profunda da glória de Deus. Aleluia. Alabaia Shirianda Rai. Amanaraka Shai. Alamandoreaka Surya. Turiandereke Siadaha Kebasuri. Ainda que há um paradoxo muito interessante. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não é Deus que atenta à aparência. Quando nós falamos de aparência, estamos falando de privilégios injustificáveis e de injustiça. Quando as pessoas vão por vista. E muitas vezes, o que olhamos por vista não é realidade.
Mas o que se olha por visão se torna real. Muitas das vezes andar por vista é uma vida ilusória, caminhando para a euforia. As pessoas estão se iludindo pelas tuas vistas. E muitos fazem vistas grossas da realidade. Se ilude por suas vistas e faz vistas grossas da realidade. Andar por vista. Oh Espírito glorioso, te amo, te glorifico, te exalto, te engrandeço, glorioso Espírito. Tu és real. Halaurids, Edshirei da Hari, Hidshurei de Hawei, Hauren Seeds, Reid Zero WhatsApp Rekeviasi, Awan Sandoripes, Soriti di Chulipidare, Auraweils, Hanum bin Shikiro, Auricitaxai. Tô conversando com Deus. Alauzias, Vikindibis, Haunus, Salvadagas, Hanuizitofatagas. Levante a mão em nome de Jesus. Há uma glória real aqui. Há um poder real aqui. Há uma unção real aqui. Toda euforia, toda ilusão, toda utopia, todo engano vai cair por terra. Vai habitar uma realidade do Espírito. Aqui, 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 aqui. Eu estou sentindo uma glória muito real aqui. Alabai, alai. Alauid, shidigai. Horijoai, suriando rou. Shenikau, faxai. Repete comigo assim, igreja. Senhor, não me deixe viver uma euforia repentina e doentia. Senhor, não me deixe viver uma vida utópica. Não me deixe viver uma vida de ilusão. Mas pelo teu Espírito, me leve às nuances da realidade. Oh glória. Oh glória. Oh glória. A realidade tem que ser enfrentada, encarada. A realidade tem que ter um posicionamento. Posicionar diante da realidade é driblar todas as medidas ilusórias e de engano. E por realidade que falamos, realidade comportamental dos teus próprios, nas suas próprias atitudes e dos teus próprios procedimentos cotidiano. Como está sendo difícil lidar com a realidade e como está sendo difícil encontrar pessoas reais. Quando eu era pequeno, quando eu era menininho, sempre vivia ouvindo falar da vida real. E a gente vivíamos debaixo de novelas, ficções, filmes
dramas, apresentações, personagens criado, mas a gente ouvia falar de uma vida real atrás dos bastidores. Existem pessoas que esqueceram dos bastidores da vida, os bastidores da realidade. Os bastidores da nossa realidade não são os bastidores de personagens. Personagens mostra uma vida debaixo das sombras. Vida real é diuturnamente, cotidianamente. Vida real não são partes. Vida real não são momentos. Vida real, ela é contínua. Não adianta você querer partilhar momentos e trocar. Glórias ao teu nome, Santo Espírito. Glórias ao teu nome, Santo Espírito. Trocar a realidade por medidas sucessivas de euforia. Afinal de contas, o mundo voltado ao artificialismo é o mundo da euforia. Euforia é buscar satisfação em riscos colaterais. Buscar satisfação também em efeitos de riscos colaterais. Euforia também é buscar satisfação em uma vida desregulada. Pessoas eufóricas sofrem por desregulamento comportamental. Eu não vou dizer desequilíbrio comportamental. Mas vamos dizer um desregulamento comportamental. Fugir da realidade é a vivência intrinsecamente ligado. Como eu gosto dessa palavra, intrinsecamente ligado, particularmente ligado, diretamente ligado a uma vida corriqueira. Intrinsecamente ligado, particularmente ligado à vida das fantasias. Viver na fantasia é criar subterfúgio. Viver em fantasia é viver fora da casinha. Viver fora da casinha é viver fora da racionalidade. Viver fora da casinha é vir em euforia. E a euforia, quando ela chega no seu clímax, ela se torna êxtase. Existem tantas pessoas que estão sofrendo, ainda mais nos dias de hoje, porque perderam a noção da realidade da vida. Ela já não consegue lidar com a realidade. Vivemos no mundo atual de uma aflição profunda. Mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A fantasia, ela tenta despir-nos da característica de sermos filhos de Deus. Muitas pessoas com a vida fantasiosa, ela não consegue estar firme no propósito de Deus, nem firme no propósito da sua própria vida. A sua vida se torna uma vida
desregrada. A fantasia, ela tenta te despir e te levar ao ridículo. A fantasia tenta destronar quem você é. Quem usa fantasia sempre foge da sua personalidade. Quem usa fantasia sempre foge da realidade. O inimigo criou fantasias. Quando ele diz dentro do seu coração: subirei mais alto, serei semelhante a ele. Quando ele colocou dentro do seu coração, ele criou uma fantasia de que seria igual ou maior ao Deus Todo-Poderoso. Na mesma hora, quando ele criou essa fantasia, foi precipitado abaixo. Oh, glória a Deus. Deus, nessa noite, não quer deixar as fantasias te dominar. Deus, nessa noite, quer te revestir. Fantasia não são vestidos. E fantasias não lidam com fantasias com vidas diárias. Fantasias não entram em lugares sérios. Fantasia não entra em lugares sérios. Você não foi chamado para viver uma vida de fantasias, para criar ilusões. Vida de fantasia é buscar subterfúgios. Vida de fantasias é buscar alegria onde não há alegria, força onde não há força, amigo onde não há amigos. Pessoas que buscam fantasias estão vivendo os teus piores momentos da vida real. E quando se sai da fantasia, há uma piscina amarga chamada opressão e depressão. Muitas pessoas que dão muita ênfase à fantasia, quando ela se despir das fantasias, vem a realidade, e o embate com a realidade faz com que ela se sente uma pessoa vil, uma pessoa doente, uma pessoa fraca, uma pessoa resignada, uma pessoa retroativa. Hoje em dia as pessoas estão até tentando criar leis pautadas em fantasias. Querem arrancar a essência natural da própria existência formada e criada por Deus para viver fantasias. Querem trocar o natural e transformar a realidade em aberrações. Muitas aflições que você sofre é o embate com a realidade, que ainda você não conseguiu aprender a lidar com as aflições da vida real. Mas o Senhor Jesus, quando vem na terra, Ele veio para ensinarmos a lidar com a realidade. No mundo dos homens, da falsidade, da angústia, do desprezo, da desvalia, das incongruências, das incompetências, inconveniências do homem. Jesus veio para nos ensinar no mundo real. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio do real para um real. Ele veio do mais real para um real propriamente dito. E disse:
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e quando aí descanso a vossa alma. O Senhor quer nos livrar das fantasias aflitivas, das euforias destrutivas, das utopias doentias e da vida platônica e ilusória. Ele quer nos levar a uma realidade da manifestação do Espírito Santo. Não precisamos viver num labirinto desnecessário da obscuridade causada pela euforia, utopia, causada pela ilusão e por uma vida platônica. Vamos nessa noite, em nome de Jesus, deixar que o Espírito desce, que o Espírito desce, que a unção desce, que o poder desce, que a glória desce, a virtude desce, o renovo desce, transformação desce, a cura desce, o milagre desce, pelo poder do Espírito nessa noite. Levante suas mãos em nome de Jesus, para sermos cheios do Espírito. Aleluia. Alabacanta lá. Glorianda lá da Xirianda Rabacanta Rash. Oriandore da Caixai. Orianda lá Bachurianda Rash. Reniantora Caçuria Mamapacas. Reniantori Repacasurianda Rash. Reniontote Akiatsuria. Reduriria Cadassuri de Catacas. Reniuturia Catacataiasi. Ainda que a realidade se torne aflição para você, mas é real. Ainda que a angústia se torne aflição para você, mas é real. Ainda que os problemas se tornem aflição para você, mas é real. Ainda que as provas se tornem aflição para você, mas é real. Ainda que o desemprego vem, se torne aflição para você, mas é real. Mas o Senhor vai te livrar. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Mantém firme. Tem de bom ânimo, que vai passar esse momento de aflição, mas não saia da sua vida real. Não saia do seu próprio ser. Não saia da sua existência. Deixa o Espírito agir. Ele está aqui. 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 Deixa o Espírito agir, oh glória. Alamanash. Oriandoria Shuriandahai. Oriandoria Shigivai. Deus não quer deixar você vivendo em fantasia. Fantasia é sinônimo de vergonha, fragilidade, ignominia e infâmia. A fantasia é te descaracterizar da própria existência, de ser quem você é, e te levando a um fantasma que te causará espantos. A fantasia se cria retroação e falta de opção. Quando você está com falta de opção, você se torna refém da própria fantasia. Se tornar refém da própria fantasia é viver em prisões da sua existência. Prisões da sua existência. A realidade não é prisão da existência. A realidade é a liberdade da existência. A realidade não é prisões da existência. A realidade é liberdade existencial. Assumir a sua própria realidade, quem você é. É buscar saber qual é a esperança do teu chamamento. O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Efésio, ele viu que os crentes, que o povo de Éfeso, era um povo de ilusão,
e de culturas diversificadas. Ele diz: ore para que o Senhor te dê um espírito de sabedoria e de revelação do próprio conhecimento, para que venha saber qual é a esperança do teu chamamento. Quando nós olhamos uma vida fantasiosa, é despir da sua própria característica. Quando Deus, Ele faz com que você fuja dessa vida ilusória, não fugir da realidade, o Senhor começa a te vestir. Os céus não é fantasia. Céus não é fantasia. Céus não é euforia. Nem tampouco utopia. Os céus, a santa habitação do Senhor. Não é fantasia. Nem euforia, nem ilusão, nem utopia. Os céus é real. A realidade dos céus não é fantasiosa. Os seres celestiais não são fantasiosos. Os serafins e os querubins não são fantasias. Os anjos do Senhor não são fantasias e nem tampouco usa fantasia. A Bíblia diz que quando Josué, ele se pôs diante de um limite, ele viu um varão com a espada desembainhada na mão, com uma altura fora de cogitação, e Josué diz: és tu um dos nossos ou do nosso adversário? E a Bíblia diz que o anjo diz: eu sou príncipe do exército do Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Josué prostrou e adorou. E esse anjo não era fantasia. A Bíblia diz: quando Davi tentou contar o povo, pediu para que Joabe contasse. E a Bíblia diz que isso irou a Deus, e Deus propôs pragas sobre a terra. E o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, apontou, aonde o anjo apontava, ia morrendo gente. Ia morrendo gente, o juízo. E quando o anjo apontou a espada para Jerusalém, Davi comprou uma erla de Araúna, em Gibeão. O anjo estava lá em cima. E lá em Gibeão tinha um altar que estava ainda levantado desde a época de Moisés. Davi ficou com medo de subir até lá. Porque o anjo estava com a espada desembainhada. A Bíblia diz que Davi ficou com medo do anjo, que era real. Os anjos do Senhor não são fantasias. Eles não vestem fantasias. Eles são real. Eles vêm de armaduras celestial. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus vai tirar muitos aqui nesta noite de uma plataforma de ilusão, de uma plataforma de euforia. Deus vai libertar famílias aqui de plataforma de ilusões, de vida utópica, de vida de engano. Ou hoje tem duas coisas: você se decide a sair desta ilusão, porque Deus quer levantar tuas mãos. Deus quer que você permaneça, porque quem vive na ilusão não permanece. O que usa de engano não prevalecerão na congregação do justo, mas aqueles que estão diante do Senhor e confiam nele, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, diante de uma vida real. Orabacanturai, Ashiriandahai, Turiandahai, Namashuriandahai, Heriandahai, Assúria. Nós não vamos andar na massa consuetudinária
dos costumes eufórico, da ilusão ou da fantasia. O mundo tentando empurrar goela abaixo fantasia na vida das pessoas. O mundo querendo enlouquecer a mente e os comportamentos da humanidade. Tentando levar as nossas visões para fronteiras utópicas. O mundo tenta de diversas formas fazer isso. O mundo jaz do maligno. Mas o Senhor está aqui hoje para abrir as tuas visões, para abrir o seu entendimento, para abrir os teus olhos, para enxergar a realidade. A realidade é tão verdadeira, mas quando o homem despreza a realidade, é uma coisa muito absurda. Desprezar a realidade, ainda que não vista a olhos naturais. Mas realidades não são só o que se vê. Realidades são aquilo também que se crê. Andar por vista não significa andar debaixo da realidade, mas ter visão. Visão está ligada à realidade. Quando falta realidade, quando o homem despreza a realidade, despreza o entendimento. O Deus real é o Deus que dá entendimento. O Deus real é o Deus que dá entendimento. E o entendimento faz com que nós descobrimos que há dois patamares, duas plataformas da realidade. A realidade invisível e a realidade visível. Realidade palpável e realidade celestial. É só entendimento em Deus que faz manifestar essas coisas tão eficazes, tão vital, tão verdadeira. As plataformas da realidade, realidade celestial, realidade terreal, não diz respeito a viver por vista, mas diz respeito a viver pelo que crê. A realidade, ela é profunda. O apóstolo Paulo escreveu a respeito da realidade celestial, espiritual, regiões celestiais, as regiões da realidade celeste e as regiões da realidade terrestre. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo também escreve, não cesso, versículo 16 do capítulo 1, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus, Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do teu chamamento, qual a riqueza da sua glória, de sua herança, qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A realidade da eficácia do poder de Deus. A realidade nos leva à manifestação
celestial. A eficácia da vida real. Deus, ele é o Deus da realidade. Deus não é o Deus da ilusão. Já estou terminando. Deus é o Deus das grandezas. Deus é o Deus das coisas vivas e verdadeiras. As coisas real começam lá em cima e termina aqui embaixo. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo de número 1. Capítulo número 1. Vamos ler a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Deus aí nos veste de toda a tua grandeza, para nos tirar do mundo da fantasia. Depois que Deus nos veste da tua realidade, da tua grandeza, o Senhor nos reveste. Deus nos reveste com as tuas armaduras. Eu não vou conseguir terminar hoje. Eu vou continuar em outra ocasião, porque aqui nós temos um paralelo mais aprofundado dentro da realidade e falando das fantasias, das ilusões. Na próxima etapa dessa mensagem, iremos trazer os sustentáculos das armaduras de Deus. Fica de pé, igreja. O Senhor tem coisas extraordinárias na sua vida. Foge da fantasia. Não deixe a fantasia desprezar a sua vida. Não deixe labacantarabasúria. Não deixe a fantasia acabar com os teus passos. Não deixe.